Gente, Sem então problema. vamos lá. Boa noite a todos novamente. Que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, esteja entre nós. Que Deus, que é o nosso Pai, possamos nós sempre sentir ou buscar sentir sua presença dentro de nós, para que essa presença divina, tão doce, suave, amorosa, possa nos ajudar a trabalhar os nossos endurecimentos. Que essa paz e esse amor que sentimos, fruto desse contato, possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações. Possa envolver também o nosso planeta Terra, esse planeta azul, em vibrações de paz, de amor e de fraternidade. E mais uma vez te agradecemos por tudo que temos. Que assim seja. Gratidão. Que assim seja. Muito bem, gente. Primeiro capítulo. Hoje nós temos. São 2 capítulos, todos eles estão enfocados na fé. Eu vou fazer na ordem. Primeiro é fé viva e depois é fé. E aí a gente vai tecer alguns comentários e sempre vou deixar uma historinha básica, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto muito. Fixa, se de tudo perder, fica a história, né? Que história a gente não esquece. Então vamos lá. Fé viva é um texto, é um trecho de um texto de Emmanuel, que diz assim: a fé que apenas crê é uma luz estacionada no coração que a retém. Para comunicar-se com os outros, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará deslocar-se usando o carro das boas obras. Muito bem. Vamos começar a pensar na importância dessa fé viva, essa fé até que se desloca como um carro, nos dizeres de Emmanuel. A gente sabe que tem uma carta, que se eu não me engano é de Tiago, que fala que a fé sem obra é morta. Então a fé tem que estar viva, porque se ela estiver morta, ela é uma fé que não serve para nada, ou serve para muito poucas coisas. Tá? Vamos começar a pensar, falando de fé, nas características das leis de Deus. Sem sombra de dúvida, está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a última lei moral fala da lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, mostrando que a justiça de Deus, ela repousa nas bases do amor, né? E que se movimenta, sem sombra de dúvida, através da caridade. Então, o amor e a caridade é uma característica das leis de Deus. Uma outra característica, que é consequência desse amor e dessa caridade, é a universalidade e a fraternidade. As leis de Deus são universais. São para todos os lugares, a mesma coisa para todos nós da mesma maneira. E são leis de fraternidade, ou seja, elas visam a todas as suas coletividades. Deus não prefere mais a mim do que qualquer outro. Deus é equânime. Ele gosta e ama de todos nós da mesma maneira. Então, essa é uma característica. Então, como a gente pode ter fé num ser superior, na qual aqui nós chamamos de Deus, cujas suas leis são amorosas, são caridosas, são fraternas, se essa fé não me leva para todo esse movimento dentro de mim? Ela tem que me movimentar da mesma forma. Por quê? Se essa fé ela ficar só retida dentro de mim, ela não sair do meu mundo interior, ela não será universal e nem será fraternal. Não será. Então, é uma incoerência a fé não ser viva. Ela tem que ser viva. E para ela ser viva, ela tem que sair de dentro de mim. Correto? Pelas próprias características da lei daquele pela qual nós estamos nos movimentando e temos fé nele. Né? Porque a fé me leva para o atemporal, me leva para uma compreensão de que existe um ser superior
a todas as coisas, que criou todos nós, e que, portanto, que se criou todas as coisas, e as características da sua lei são essas, se eu tenho essa fé, eu tenho que me movimentar dentro das mesmas características, universalidade e fraternidade. Se a fé fica só retida no meu mundo interior, ela é morta. Por quê? Ela não está servindo para nada, só para mim mesma. E mesmo assim é uma fé capenga, porque só vai servir para mim mesma. É uma luz que eu abafei dentro de mim. Ficou? Foi? Vocês estão tão sérios me olhando que às vezes eu fico assustada. Vamos lá. Então, o Emmanuel está falando de uma característica de uma fé que ela não pode se limitar a uma questão intelectual. A fé que está retida dentro de mim, ela fica como uma possibilidade intelectual. Ou só um sentimento interno, mais nada. Mas ela precisa sair de mim. Aí ela se torna viva. Um exemplo de uma passagem de Jesus foi falado no Sermão da Montanha, quando Jesus proferiu aquela célebre passagem, quando ele diz: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma, como é que se fala? De uma peneira ou de um armário. O que a gente faz com a fé? Com uma lamparina, se a gente acender? Hoje em dia ninguém mais sabe o que é candeia, o que é lamparina, né? A candeia para se colocar em cima do velador, do alqueire, ninguém coloca ela embaixo, no alqueire, né? A gente, hoje em dia, se falar em lamparina aqui, vocês aqui vão me entender, né? Porque eu, quando era criança, meu avô tinha lamparina. Lá em casa teve lamparina, né? Agora, se falar com a sua juventude aí de, sei lá, 18 anos, 20 anos, eu vou perguntar assim, o que é isso, né? Então, ninguém acende uma candeia, melhor dizendo, para colocar ela debaixo do alqueire, mas sim acende uma candeia para colocar no velador. É um convite para verticalizar, né? Essa passagem é um convite para verticalizar. Porque se eu acendo uma candeia e eu vou colocar em cima do velador, num lugar mais alto, porque essa é a finalidade do quê? Da luz, é iluminar. Se eu pego a luz e eu escondo essa luz, ela perdeu a sua finalidade. Por isso que eu disse, a fé que fica só no mundo interior, ela é basicamente morta e não serve para muita coisa, nem mesmo para a gente mesmo. Porque ela fica ali retida. A fé que a gente tem é algo que tem que ser levado para o exterior. E o que pode levar essa fé para o exterior? É a caridade. Por isso que o apóstolo Tiago falou, a fé sem obras é morta. A fé sem obras. A obra, obrar, criar, fazer alguma coisa, movimentar ela. Como a gente movimenta a fé? Através da caridade, das relações interpessoais, da caridade material e da caridade moral. Então, a fé é algo que eu tenho que botar para fora, transformar ela em atitudes, em coisas produtivas, boas, tanto para mim quanto para o resto da humanidade. Porque já imaginou a luz que eu tenho dentro de mim, que é a minha fé, que eu vou colocar ela no velador, ela vai ajudar a iluminar o caminho para outras pessoas. Outras pessoas vão ver que tem outras coisas além da vida material, por exemplo. Nós somos mais do que essa matéria, nós somos espíritos, e se somos espíritos, somos nós criados por Deus, por uma força maior. E aí nós vamos nos interessar para entender sobre Deus e as suas leis. Então imagina a minha fé ficar só retida em mim, ela não serve para absolutamente nada. Então é nesse sentido que o Emmanuel fala, a fé tem que ser algo que ilumina, que leva uma possibilidade para uma outra pessoa, que desperte alguém para outras possibilidades maiores do que só essa vida material. Por isso que eu costumo dizer que a fé me leva para o atemporal, né? Para uma dimensão além da matéria, para a dimensão realista, para a dimensão que é real, a única real, que é a dimensão espiritual. A matéria a gente está só passando por aqui. Para nós espíritas, vocês não falem isso para o materialista, que ele vai rir de mim, né? Mas nós sabemos que nós somos espíritos, a vida verdadeira é a vida espiritual e não a vida material. Nós estamos aqui para evoluir dentro dessa dimensão material. Uma vez evoluindo, se apartando de todas as tentações e dos desejos que a vida material, a sedução que a vida material
oferece, a gente conseguindo se desapegar disso, a gente se liberta e sai dos ciclos reencarnatórios de dor. Entenda, quando eu falo de se libertar dos desejos da sedução do mundo, não significa que eu não possa ter nada para mim, que eu não possa ter um carro, uma casa, ou que é um pecado viver a vida material. Não, é não ser apegado à vida material, né? Não ser possuído pela vida material. Ter as coisas materiais, mas não ser possuído por essas coisas. Apenas entender que nós estamos ali de passagem, elas vão ser um instrumento que nós vamos nos utilizar, mas acabou. Tá? Então é nesse sentido que o Emmanuel está querendo levar a gente para compreender o poder da fé e a importância de botar ela para fora. Para comunicar-se com os outros, porém, iluminando corações e levantando almas, a fé viva precisará deslocar-se, usando o carro das boas obras. E é verdade, ele usa a metáfora do carro, né? Então, nós vamos precisar, a fé para ser viva, nós vamos precisar nos movimentar, nos direcionar para as outras pessoas, levar palavras de conforto, de fé, de esperança. É claro, a nossa fé racional é mostrar, através da razão, que Deus existe, que suas leis são justas, que suas leis são misericordiosas, ok? Isso é a fé ativa, porque lembra, a fé ativa, que a gente também pode dizer que essa atividade dela se dá através da caridade, é entender que a caridade não é só dar coisas materiais, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, é dar de si próprio. Então é alguém que está desesperado, que às vezes pensa em se tirar a vida, gente, renovar a esperança dessas pessoas, mostrarem para elas que tudo passa, que nós temos que nós somos seres espirituais, temos um motivo maior para prosseguir aqui, que não adianta desertar da vida, porque voltamos, existe a reencarnação. É explicar, é amar, é se colocar, isso é a fé ativa, a fé que leva a luz para os corações, que renova a esperança, que esclarece, que fortalece, que conforta, que liberta. Isso é a fé. Tá? Então, vamos lá. Estamos dentro da fé. Então, é deslocar-se, né? Porque ele fala deslocando-se, usando um carro, né? A fé precisa sair do nosso mundo interior, como eu falei para vocês, senão ela fica como uma possibilidade racional, ela somente vai me reconfortar, mas ela vai ficar ali cristalizada, então esse reconfortar também vai acabar se tornando limitado. Para ela poder crescer e se expandir, ela precisa sair de dentro de mim e se transformar em obras que ajudarão, esclarecerão, consolarão e libertarão outras almas. Então, é nesse sentido, elas precisam sair, porque se ela ficar retida só dentro de mim a vida toda, ela vai cristalizar. Nem para mim, em determinado momento, ela vai servir, porque eu não coloquei, eu não desenvolvi o potencial dela através das obras. Quanto mais a gente desenvolve o potencial da fé através das obras, mais a gente vai tendo fé. Concordam comigo? Que horas que eu vou poder, por exemplo, pessoalmente, eu, comigo mesma, desenvolver a minha fé através das provas e expiações? No momento de dor, eu vou testar o tamanho da minha fé, se ela é pequena ou se ela é grande. E é ali que eu vou poder também, aproveitando os momentos de provas e expiações, para expandir, fazer crescer essa fé dentro de mim, acreditando que tudo passa. Então, se as coisas boas também passam, as coisas ruins também passam. Aqui nesse mundo é transitório. É tudo transitório. Até que a gente consegue, sedimentando dentro da gente, valores verdadeiros que vão nos deixar imune às tempestades da vida. Porque todo mundo aqui passa tempestade na vida. Quem aqui não passa provas e expiações? Né? Então, a fé ela vai crescendo dentro de nós, ela vai se tornando robusta através das provas e expiações. E vai crescendo ainda mais quando a gente converte essa fé em boas obras em relação às outras pessoas. Porque o bem que fazemos é o bem que retornará o quê? Para nós. Então, por isso que ele fala do deslocar-se, é o carro das boas obras, né? Um carro sem combustível, ele não sai do lugar. Então, para a gente se deslocar, para a gente ter esperança, para a gente poder
amplificar essa fé, ela tem que sair de dentro de nós e se converter em boas obras, né? Então, vamos lá. E aí vou contar um koan, muito simplesinho, mas que dá para a gente compreender. Um discípulo perguntou assim para o mestre: Mestre, como posso atravessar o abismo da dúvida? Isso é uma pergunta que todos nós faríamos. Como eu posso atravessar o abismo das dúvidas, que tem dia que a gente tá titubeando, não tá? E o mestre respondeu: caminhe. Mas não há ponte, disse o mestre. E aí o mestre diz, mas não há ponte. E o mestre disse de novo para ele: caminhe. E se eu cair, disse o discípulo, então confie. E aí eu pergunto a vocês, e aí, quando a gente está diante do abismo, caminhe? E o que eu faço diante do abismo? Caminhe. E se eu cair no abismo? Confia. Falou da providência. Tudo que nos acontece não acontece por acaso. Acontece por acaso? Será que a gente passou determinadas provações na vida ou passa porque Deus estava dando um cochilinho depois do almoço e bobeou e deixou a gente passar naquilo ali? Com certeza não. Se em algum dia nós tivemos que cair fundo, de alguma maneira, foi porque foi necessário. Porque se não fosse, Deus colocaria uma ponte naquele caminho, ou me faria flutuar diante do abismo. Mas vamos lá, né? Será que eu confio? Vamos seguindo. Então, essa foi a fé viva. Ela é viva a partir do momento em que eu boto ela para fora, faço prevalecer as leis de Deus dentro de mim e compartilho essas leis de Deus em vivências e em palavras, em obras, em explicações, em consolo para o próximo. Até então, se eu não fizer isso, ela vai permanecer em germe dentro de mim ou vai se cristalizar, vai ficar ali parada, esperando novas oportunidades. Mas aí vem a fé, e a fé é também de Emmanuel. E aí ele fala assim sobre a fé de novo, ele falou da fé em ação. E agora ele fala assim: os aviões de grande porte transitam em alturas imensas. Entretanto, tem um entretanto, todavia, porém, né? Entretanto, os que confiam em Jesus alcançam alturas maiores quando se curvam de joelhos. Olha que linguagem fantástica de Emmanuel. Os aviões, os aviões que nós temos são meio de transporte, né? Eles são construídos através da lei da física, não são? Os aviões são todos construídos através das leis da física para poder vencer o peso, né, da gravidade e tudo mais, e planar no ar. Apesar de serem estruturas pesadíssimas, mas tem toda uma aerodinâmica, né? Tem motor que vai impulsioná-los a sair daqui, a vencer inicialmente essa ação da gravidade mais ostensiva, vai fazer com que ele suba nas alturas e depois toda a sua estrutura tem uma aerodinâmica que mantém essa nave, apesar de pesar toneladas, flutuando no espaço. Então, olha que interessante. Mas Emmanuel diz, se a gente confiar em Jesus, né, nós vamos alcançar alturas muito maiores se nós curvarmos nos nossos joelhos. O ato de curvar o joelho é um ato de quê? De qual virtude que eu preciso ter para eu curvar os meus joelhos? Vocês fazem ideia? Fala aí, gente. Microfone e De humildade? Humildade, isso aí. Fechou para todo mundo. Humildade. Então, quando eu curvo os meus joelhos, é quando, então, eu já estou em processo ativo ou de desenvolvimento, ou dando sequência ao processo de humildade dentro de mim. E aí ele diz que, nesse momento, quando eu curvo os meus joelhos, eu vou alcançar alturas muito maiores do que um avião. Olha só, é o contraste da física com a questão espiritual, né? Os aviões são grandes, pesam toneladas, né? Eles nos levam a alturas, né?
vencendo alturas, nos proporcionam isso, mas o simples fato de eu conseguir curvar os meus joelhos e desenvolver dentro de mim a questão da humildade, a humildade vai me levar em alturas muito maiores do que um avião pode me levar. Olha que interessante isso. Um linguajar metafórico utilizado por Emmanuel, né? Mostrando para a gente que a nossa verdadeira elevação não é pegar um avião e subir, ou ter uma estatura alta, ou ter um poder na humanidade, né? Não é vencer a questão da física, nem da química, nem nada. Isso tudo me leva a uma certa altura só, mas ele está me propondo a um voo muito maior, muito mais significativo, constante e real do que um avião pode me levar, né? Porque o avião, eu vou alcançar a altura de uma forma temporária. Daqui a pouco eu tenho que aterrissar. Por quê? Por mais que eu fique viajando um tempo no avião, mas ele tem que abastecer, não é isso? Então eu vou ter que voltar. Mas se eu conseguir desenvolver a humildade através dos ensinamentos de Jesus, eu vou alcançar alturas e nunca mais vou precisar voltar a rastejar em cima, sobre a terra. Sobre a terra. Olha que interessante, né? Sobre a terra. Nunca mais vou precisar. Nunca, nunca mais. Então, uma é uma elevação temporal e a outra é uma elevação atemporal e real, indestrutível. Precisar de um instrumento externo material é algo temporal. Então, ele está falando de valores. Valores materiais, que a traça e ferrugem corrompem, e de valores, que são valores espirituais. Então, os verdadeiros valores são aqueles que eu posso desenvolver dentro de mim. É uma proposta revolucionária, né? E aí a gente fica pensando, hoje aqui na Terra, quando a gente olha os poderosos do mundo, quando a gente abre as mídias, né? Os telejornais, as redes sociais, a gente vê os poderosos do mundo, que têm toda a riqueza que, que possam imaginar ter, tem todo o poder que, que se possa imaginar que alguém poderia ter, querem os poderes de fazer guerra, de fazer a paz, de conquistar povos, de retirar os direitos de povos, isso e aquilo. Tá? Mas esses poderes, um dia, eles ficarão aqui na Terra, porque eles são daqui, dessa dimensão. Ele não vai levar para a verdadeira vida dele espiritual. A proposta do Emmanuel é uma proposta da gente de desenvolver virtudes que ninguém vai poder roubar da gente. E construir dentro de nós não o poder que é algo temporário, mas construir uma estrutura chamada autoridade, que é fruto da conquista de cada um de nós. Quando eu consigo desenvolver dentro de mim virtudes, como essa virtude-chave colocada por Emmanuel, que é a virtude da humildade, eu chamo de chave, a gente chama de chave, porque é a virtude que vai abrir a porta para todas as outras virtudes entrar. Quando eu consigo a humildade, todas as outras irmãs, que também são virtuosas, eu terei acesso a elas e terei com isso algo mais do que poder mundano, mas eu terei autoridade. Como Jesus teve autoridade. Jesus passou pela terra, ele não teve nenhum poder mundano, ele nunca quis. Com as condições de Jesus, ele poderia ter sido sumo sacerdote, por exemplo, do povo judeu, porque ele tinha todas as condições para isso. Mas Jesus nunca quis nenhum cargo humano, nada de poder temporal, nenhum poder temporal. Jesus tinha autoridade, que é um poder atemporal, que ninguém pode destituí-lo, que ninguém pode tirar dele. Então, a proposta do Emmanuel é essa fé que vai me conduzir para valores atemporais e vai desenvolver, me ajudar a desenvolver dentro de mim as virtudes que já se encontram latentes dentro de nós, ou seja, em potencial de semente dentro de nós.
Nós temos todas as virtudes dentro de nós, porque a questão 621 do Livro dos Espíritos nos informa que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, todas as virtudes estão lá em potencial, esperando, como se fossem sementes, esperando condições propícias do terreno, de umidade, de luz e tudo mais, para quê? Para poderem se desenvolver dentro de nós. E essas virtudes me concedem uma autoridade que eu distingo, que eu separo de poder, porque poder é algo que te deu e pode ser tirado. A autoridade é conquista pessoal e ninguém nunca vai poder te tirar. Jamais. Jesus tinha autoridade na terra e não poder. Por isso que quando ele falava, as pessoas tentavam pegar ele, mesmo os doutores da lei, mas Jesus tinha sempre uma resposta branda, pacífica, misericordiosa, mas firme e pautada nas leis de Deus. E eles tinham que, de alguma forma, se curvar perante Jesus. Por isso que Jesus incomodou tanto. Que a virtude incomoda e muito o homem que não possui virtudes, ao não virtuoso. E todo aquele que não tem virtudes, ele automaticamente ele tem dentro de si as duas grandes chagas da humanidade, que são quais? O orgulho e o egoísmo. Não é assim? O orgulho que lhe faz acreditar que ele é muito superior, mas ele não é nada. Não é nada, absolutamente nada. Então, essa era a fé que era proposta por Emmanuel. E vamos lá para a gente terminar. A tigela vazia. Disse que um discípulo aproximou-se do mestre com uma tigela nas mãos e disse para o mestre: Mestre, minha fé está vazia. O mestre olhou para a tigela e respondeu: Então, você está pronto para receber. Então, esse koan, ele fala da fé verdadeira. É quando você não está cheio de respostas, cheio de si mesmo, né? Porque a tigela vazia é quando a gente está cheio de nós mesmos, do nosso orgulho, egoísmo. Então, que nós possamos esvaziar do nosso coração o orgulho e o egoísmo para que a certeza da fé possa penetrar o nosso coração e nós possamos, de vez, fazer esse religare com o nosso Pai, essa união divina que nós estamos buscando através das religiões. Que nós possamos fazer essa comunhão, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já fez a sua comunhão verdadeira com o Pai. Que possamos nós esvaziar o nosso peito, o nosso coração de orgulho e egoísmo que nos faz acreditar que somos tão maiores do que os outros. E ceder e dar lugar para que o amor e as leis de Deus possam preencher os nossos corações e, assim, com os nossos sentimentos sublimados, evoluiremos na vertical e faremos o religare com o nosso Pai. Então, gente, essa era a mensagem desses 2 capítulos que eu tinha para passar para vocês, desejando que a paz de Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo e guia, possa estar conosco durante toda a semana. E deixo aberto para vocês fazerem as colocações, as complementações que vocês quiserem.